Quem é você quando fecha os olhos e o silêncio invade o seu peito? Será que a imagem que você projeta ao mundo é realmente o que você é? Ou apenas um reflexo distorcido de algo que nunca ousou se revelar? Toth sussurra que a maior ilusão não está fora, mas dentro. Acreditar que o eu que você defende com unhas e dentes é de fato a sua essência. E se tudo o que você chama de identidade fosse apenas uma máscara cuidadosamente costurada por forças invisíveis? Desde o momento em que você nasceu, disseram quem você deveria ser, o que deveria sentir, como deveria reagir. Mas e se essa programação fosse uma prisão sutil, tão profunda, que você nunca percebeu as correntes? Imagine que cada pensamento que você julga seu talvez seja apenas uma sombra projetada no muro de uma caverna que não tem saída. O que aconteceria se, de repente, você descobrisse que nunca foi o autor da própria história? Toth revela um segredo que poucos suportam encarar. Há um observador silencioso por trás de tudo, uma presença que não se deixa enganar pelas máscaras que você veste. Esse observador não é tocado pelas emoções que você acredita controlar, nem pelos papéis que desempenha para sobreviver. Ele vê, ele sabe. Ele espera o instante em que você finalmente perceba que não é o personagem, mas aquele que contempla a cena. E essa revelação pode destruir tudo o que você pensava conhecer. Mas atenção, quanto mais você tenta segurar a sua versão de si mesmo, mais ela escorrega entre os dedos. Como areia movediça, a identidade construída com tanto esforço começa a afundar quando confrontada pelo olhar do observador. E você sente um desconforto crescente, uma tensão que não consegue explicar, porque no fundo pressente que algo em você já sabe a verdade, mas teme ser desvelado. Então pergunto, está pronto para encarar o enigma que Toth deixou oculto nas entrelinhas da existência? Está disposto a aceitar que talvez nunca tenha sido quem acreditou ser? A resposta não será entregue agora. O que virá a seguir pode dissolver certezas e abrir brechas na sua mente que jamais se fecharão. Fique até o fim, porque o que está prestes a emergir não pode ser esquecido, e ignorar pode custar mais caro do que ousar descobrir. O vazio que você sente quando ninguém está olhando não é apenas solidão. É o chamado de algo que você tenta ignorar. Esse silêncio incômodo que surge quando a máscara cai e não há plateia para sustentar a farsa. É a voz do observador sussurrando que há mais além do papel que você insiste em representar. Você percebe como, no fundo, nunca esteve confortável dentro dessa pele emprestada. Não é estranho como você pode rir, abraçar, trabalhar e falar, mas ainda assim carregar a sensação de que falta algo essencial, como uma peça que nunca se encaixou no quebra-cabeça da sua vida. A cada memória que volta, você nota que elas não são confiáveis. Quantas vezes já teve certeza absoluta de que algo aconteceu de uma forma e depois descobriu que não era bem assim? Isso não é falha de lembrança. É a prova de que aquilo que você chama de eu está sempre sendo editado, reescrito, reconstruído. O observador sabe disso. Ele assiste enquanto você defende narrativas frágeis, tentando manter uma coerência que nunca existiu. Mas e se a sua própria memória fosse apenas um reflexo de algo maior, um eco que não pertence àquilo que você chama de identidade? Quando o corpo treme de medo diante do desconhecido, você acredita que é você quem sente. Mas e se essa sensação fosse apenas um sinal, um código interno ativado para que você percebesse que o personagem não é o protagonista? O observador contempla até mesmo o pânico, e nele não há julgamento. Ele não se importa se você corre ou enfrenta, se sorri ou chora. Ele apenas vê. Como explicar essa presença que nunca dorme, que permanece mesmo quando todos os papéis se esgotam? Você busca o controle todos os dias, nas decisões, nos planos, nos detalhes minuciosos do que acredita ser sua vida. No entanto, o caos sempre retorna. Uma doença inesperada, uma perda repentina, uma traição que dilacera. É nesses momentos que o verniz da identidade racha e a fragilidade se expõe. O observador permanece intacto enquanto você desmorona. Por que será que algo em você continua de pé, mesmo quando tudo o que você acreditava ser desaba como pó?
A fragilidade que tanto teme revelar talvez seja a porta para algo maior. Pense nos instantes em que chorou sozinho, acreditando que ninguém via. O observador estava ali, silencioso, testemunhando cada lágrima. Ele nunca te julgou, nunca te abandonou. Se a sua força nasce do medo de parecer fraco, de que lugar vem a serenidade que o invade quando você se entrega e aceita não saber? Não é curioso como, quando você desiste, uma paz inesperada surge como quem sempre esteve escondida atrás da cortina? E há também o desejo, esse impulso que te arrasta para frente, que te faz acreditar que precisa conquistar, provar, acumular. Você corre atrás de imagens que desaparecem assim que são alcançadas, como miragens em um deserto infinito. O observador vê você perseguindo fantasmas, acreditando que o próximo passo trará sentido. Mas quando chega lá, tudo se dissolve e a fome retorna. Será que o verdadeiro vazio não está na falta de conquistas, mas na ilusão de que você é quem busca? O tempo é outro enigma que se impõe. Você se apega ao passado como se ele fosse sólido, ou projeta no futuro o alívio que nunca chega. Mas o observador não reconhece passado nem futuro. Ele habita apenas o instante nu, o agora que você raramente percebe porque está ocupado demais defendendo o personagem. E se o que você chama de tempo fosse apenas uma distração, uma cortina para impedir que você veja quem realmente observa? A ausência, esse buraco que você teme encarar, pode ser a pista mais clara de todas. O que resta de você quando perde tudo o que acredita possuir? E quando até mesmo as ideias que sustentavam sua mente se desintegram, o que sobra? O observador permanece. Ele é a testemunha que não desaparece, mesmo quando não há nada mais para ver. Será que é por isso que tantos preferem o barulho constante para nunca ouvir o silêncio que denuncia essa presença? Você já se perguntou de onde vêm os pensamentos? Eles surgem como trovões em meio a um céu sereno, sem aviso, sem dono. Você acredita que são seus, mas não consegue controlar quando chegam ou quando se vão. O observador assiste cada onda se formar e se desfazer, sem se confundir com nenhuma delas. Se não é você quem cria, e se não é você quem controla, quem então é o eu que você defende com tanto fervor? E nesse ponto, você começa a sentir que algo em você ressoa, como se uma verdade esquecida estivesse tentando emergir. Não é uma resposta clara, não é um conceito intelectual. É um arrepio, um desconforto, uma sensação de que já sabia disso, mas escolheu esquecer. O observador sempre esteve ali, esperando o instante em que você finalmente ousaria encarar o vazio. O que será que acontece quando a cortina cai e você se vê sem disfarces? Faz o seguinte, se você conseguir fechar esse vídeo sem se inscrever, parabéns, você tem um autocontrole absurdo. Mas se não, prova que você não resiste e entra de vez no time, clicando agora em inscrever-se. Você sente que controla a sua vida, mas repare, quantas escolhas que você chama de livres nasceram de medos invisíveis ou de desejos plantados por outros. Você acredita que decidiu, mas na verdade apenas reagiu a correntes que não vê. Desde a infância, cada gesto, cada olhar, cada palavra que ouviu foi esculpindo em você uma máscara que não questiona. Toth alerta que a maior prisão é aquela que você nunca percebeu que existe. O observador sabe que não foi você quem escolheu seus sonhos, e essa percepção é devastadora, porque expõe que talvez a sua vida inteira tenha sido apenas um roteiro que alguém escreveu sem o seu consentimento. O espelho que você encara todos os dias não mostra quem você é, mas quem você aprendeu a acreditar que deveria ser. A cada reflexo, você reforça a imagem do personagem, a profissão, o status, as vitórias, as dores. Mas atrás dessa moldura está a presença que não envelhece, que não muda quando os anos passam ou quando o corpo se transforma. O observador não é afetado pelo peso da idade nem pela cicatriz que você carrega. O que seria de você se por um instante percebesse que não é a figura refletida, mas o olhar que contempla o reflexo? As emoções, tão intensas, parecem definitivas. Raiva, paixão,
tristeza, euforia. Elas explodem e te convencem de que você é feito delas. Mas observe, nenhuma emoção permanece. Todas nascem, crescem e se dissolvem como nuvens em um céu que continua o mesmo. Se você fosse a emoção, desapareceria junto dela. Mas algo permanece mesmo quando o fogo se apaga. O observador atravessa tempestades emocionais sem se perder. Então, quem é você? A chama que se consome ou o espaço silencioso que testemunha o fogo? No silêncio da madrugada, quando não há barulho para distrair, você sente um peso estranho no peito. É como se houvesse um vazio, exigindo ser reconhecido, uma ausência que te acompanha desde sempre. Você tenta calar com distrações, tenta fugir com trabalho, prazer, promessas. Mas o vazio continua ali, intacto. Talvez porque não seja um inimigo, mas a porta para o segredo proibido que Thoth guardou. O vazio não é falta, é a presença pura do observador. Você o teme porque ele dissolve as ilusões que sustentam o personagem que você acredita ser. O medo de perder é a âncora que te mantém preso à máscara. Medo de perder pessoas, coisas, status, até mesmo a sua reputação. Mas o observador já viu tudo isso nascer e morrer incontáveis vezes. Ele não se apega, não sofre com aquilo que vem e vai. Quem sofre é o personagem e você se confunde com ele. Mas e se a perda fosse apenas o convite para descobrir que existe algo em você que não pode ser perdido? E se aquilo que você teme ver destruído nunca tivesse sido realmente você? Você se lembra dos instantes em que o tempo parou? Quando um pôr do sol te fez esquecer por alguns segundos todos os problemas? Quando um olhar profundo de alguém que você amou te tirou do fluxo do pensamento? Quando a dor foi tão intensa que a mente simplesmente silenciou? Nessas brechas, o observador se revela. Ele é essa presença que emerge quando o personagem se cala. Mas você corre tão rápido que raramente permite que o silêncio dure. Por que será que tanto teme encarar aquilo que sempre esteve aí, esperando? Há momentos em que você sente como se estivesse vivendo no automático, repetindo padrões, caindo nos mesmos erros, revivendo as mesmas histórias com rostos diferentes. Isso não é acaso. É o personagem sendo conduzido por programas invisíveis. O observador assiste você se prender em ciclos intermináveis, como um sonho do qual não consegue acordar. E se a sua vida, do jeito que você a entende, fosse apenas uma repetição hipnótica? E se a verdadeira liberdade fosse acordar e perceber que você não é o sonhador, mas o espaço onde o sonho acontece? A cada conquista que você alcança, vem uma sensação estranha. A satisfação dura pouco. Logo, nasce um novo vazio, uma nova busca, uma nova meta. Você corre sem parar, como alguém tentando encher um vaso quebrado. O observador vê o ciclo se repetir, mas não participa da corrida. Ele não precisa de conquistas para ser. Então, pergunte-se, se tudo o que você acumulou até hoje não foi suficiente para te completar, será que está procurando no lugar errado? No fundo, você pressente que há algo maior. Uma voz antiga, abafada por camadas de condicionamento, insiste em te chamar. Às vezes, ela se revela em sonhos estranhos, às vezes em presságios que não sabe explicar, às vezes em um arrepio sem razão aparente. O observador fala através de sinais que você finge não ver. Mas quanto mais você ignora, mais forte a sensação de que está vivendo uma mentira. Até quando você vai sustentar o teatro sem encarar a verdade que insiste em emergir? E então surge a pergunta que você tenta afastar, mas que volta como um eco inevitável. Se você não é quem pensa ser, quem está vivendo a sua vida? Quem é o verdadeiro autor do enredo que você chama de destino? Essa é a fronteira que Thoth aponta, o limiar onde tudo o que você acreditava desmorona. Não há como voltar depois desse ponto, porque uma vez que você vê o observador, nunca mais consegue acreditar no personagem da mesma forma. Está pronto para atravessar essa linha invisível? Você fecha os olhos e parece ouvir um sussurro que não vem de lugar algum, como se o próprio tecido do silêncio respirasse. O que acontece dentro do seu peito quando os pensamentos se dispersam e resta apenas uma vibração sem nome?
Você tenta agarrar uma ideia, um sentido, uma história conhecida, mas tudo escorre. E é nesse momento que a presença por trás da sua face surge como um contorno no escuro. Thoth indica essa fresta, esse intervalo entre um pensamento e outro, onde a máscara não alcança. Ali não existe aplauso, não existe derrota, não existe papel. Existe somente aquilo que vê. E essa visão não te julga nem te elogia, apenas revela o que sempre esteve vivo atrás do ruído. Você percebe que a sua vontade de nomear tudo é uma tentativa de permanecer no controle, mas o observador não precisa de nomes, porque aquilo que é não se sustenta nas etiquetas. O espanto que você sente é a retirada lenta das camadas, e dói, porque a pele da identidade se confunde com a carne do hábito. Ainda assim, é nesse incômodo que nasce a travessia. Você insiste em montar uma versão de si que caiba nas expectativas, mas o corpo sabe quando a farsa custa oxigênio. Os ombros pesam, a respiração fica curta, a mandíbula endurece. Quanto do seu cansaço vem do esforço de manter em pé uma arquitetura emocional que não foi desenhada por você? Thoth sussurra que o excesso de esforço é sempre um sinal de desalinhamento. Repare como as coisas que pertencem ao que é verdadeiro não exigem justificativas. O observador não empurra, não puxa, não força, não se agarra. Ele permite. E permitir não é desistir, é cessar a guerra com o que é. Quando você para de lutar com a realidade, percebe que a realidade nunca lutou com você. Era o personagem ofendido, brigando com espelhos. E o espelho sempre vence, porque não tem nada a provar. Nesse instante, a sua fome por aprovação perde o sentido. E o sentido que você perseguia deixa de ser um troféu e passa a ser um gesto silencioso. Você aprende a sobreviver reproduzindo mapas antigos, mas esses mapas foram desenhados por mãos que não habitaram a sua alma. Há fronteiras que você nunca ousou atravessar por medo de ser rejeitado pela tribo, e é por isso que a sua coragem sempre foi terceirizada. Thoth mostra que a tribo que exige o sacrifício do seu centro não é comunidade, é cativeiro. O observador não compartilha da ansiedade da aceitação porque não foi feito para caber. Ele é vasto, e o vasto não negocia espaço com os contornos do pequeno. Quando você percebe isso, a culpa tenta te puxar de volta, dizendo que sair do lugar comum é trair um pacto secreto. Mas qual pacto é esse, se não o acordo de permanecer adormecido para não incomodar os que dormem? A vigília dói aos olhos acostumados à penumbra. Mesmo assim, há um alívio que cresce no peito, um alívio que parece perigoso, porque liberta. Você correu tanto atrás de nomes, títulos e promessas que esqueceu de perguntar quem, em você, estava correndo. Você persegue o que brilha lá fora na esperança de que o brilho se instale cá dentro, mas o brilho de fora sempre pede pagamento e sempre vence o cansaço, até que, exausto, você cede. O observador, ao contrário, não cansa e não exige salário, porque não precisa de energia para ser. Thoth ensina que todo brilho que pede aplauso nasce no medo, e o medo, quando ganha palco, sempre promete segurança em troca da sua presença. A segurança não acontece no futuro, ela floresce quando o presente deixa de ser refém do personagem, e o presente só se revela a quem suporta o desconforto de estar inteiro. O desconforto, então, muda de nome. Deixa de ser ameaça e se torna a borda da sua expansão. É nas bordas que você aprende a respirar de novo. Você confunde a sua história com a sua essência, porque aprendeu a medir o valor pelo tamanho das cicatrizes, mas as marcas na pele emocional não definem o que observa. O observador viu todas as feridas abrirem, sangrarem, cicatrizarem e desaparecerem como mares que se movem sem nunca abandonar o fundo. Thoth aponta que a dor é uma linguagem que tenta te devolver para casa, e você, com medo da mensagem, culpa o mensageiro. Você chama de azar o chamado para olhar para dentro. Você chama de coincidência o empurrão que te coloca diante do que evitou por tanto tempo. O destino, que você imagina ser uma rua estreita, é uma praça aberta onde cada passo é convite. Quem dá o passo é o personagem. Quem vê o passo é o observador. E o que muda tudo é quando o passo deixa de ser fuga e passa a ser retorno.
Você sente vergonha de sentir medo e medo de sentir vergonha. E essa espiral te prende num labirinto onde a saída se esconde atrás do espelho. No espelho, você enxerga sempre a mesma expressão, a do sobrevivente que aprendeu a sorrir como armadura. Todd, porém, não quer o seu sorriso automático. Quer o silêncio entre um sorriso e outro, onde reside a honestidade crua. O observador não precisa de pose, porque não precisa parecer nada. Ele é a testemunha daquilo que não precisa aparecer para existir. Quando você aceita que a sua grandeza não se mede por plateias, começa a ouvir a música que sempre tocou no fundo. Essa música não tem refrão repetido para convencer. Ela é um tema contínuo que se ajusta ao passo da sua verdade. E quando a verdade se move, todo o resto encontra o seu lugar ou se dissolve sem esforço. Você acredita que mudanças verdadeiras precisam de estrondo, de luzes e de uma trombeta triunfal para selar o momento. Mas as transições mais profundas acontecem como amanhecer em dia nublado, sem espetáculo, apenas a claridade que aumenta devagar, até que tudo volte a ser visível. O observador conhece o ritmo do que é orgânico. Não existe pressa no que nasceu completo. Todd te convida a confiar nessa cadência, a permitir que a transformação não seja uma performance, mas um retorno natural. A ansiedade por resultados é a máscara da pressa que teme o contato íntimo com a raiz. Você quer o fruto antes de cultivar o solo, e é por isso que o fruto amarga. Quando a raiz encontra água, a copa não precisa lutar por luz. A luz vem, como sempre veio, em silêncio. Você carrega segredos que moldaram a sua espinha, histórias que nunca contou por medo de desmontar o personagem que apresentou ao mundo. Esses segredos pedem ar, não para te expor, mas para te devolver ao fluxo. Todd não exige confissão pública, exige presença privada. Olhar para o que te formou sem acomodar a culpa como dona da casa. Culpa é visitante barulhenta que se comporta como proprietária. O observador não aluga espaço para ela, apenas a vê entrar e sair. Quando a culpa perde o contrato, a responsabilidade entra pela porta de trás, sem alarde, e reorganiza a mobília. Responsabilidade é quando o coração assina. Eu fico. E quando você fica, a casa para de ranger, porque as tábuas reconhecem o passo de quem pertence. Você tenta controlar o imprevisível, construindo rotas seguras. E quanto mais rotas constrói, mais estreitos ficam os caminhos. O paradoxo é que o controle, ao invés de te proteger, te diminui. O observador não negocia com o imprevisível. Ele o acolhe como parte do tecido que sustenta a realidade. Todd revela que a vida não é um labirinto a ser vencido, é uma dança a ser escutada. Dança não se resolve com mapas, se resolve com ouvido. Quando você troca o medo do passo errado pela confiança na música, o chão que parecia ausente aparece sob a sola do pé. O salto que te dava pânico vira movimento natural, e o abismo que te assombrava vira parte da coreografia. Nada desaparece, mas tudo muda de função. Você começou a notar que a pergunta mudou. Já não importa tanto o que você vai conquistar, nem quem você vai convencer. A pergunta agora ferve como brasa. Quem em você está olhando para tudo isso? E quando a pergunta muda, o mundo se reorganiza sem que você empurre nada. O observador não precisa de respostas, porque as respostas pertencem ao domínio do personagem. O observador precisa de sinceridade, e sinceridade é a coragem de não mentir para si por mais um minuto. Todd chama esse momento de retorno ao centro. Não há fogos, não há medalhas. Há um recolhimento suave, uma dignidade silenciosa, uma respiração que finalmente desce até o fundo do ventre. E ali, onde a fala perde a necessidade de convencer, você descobre que nunca esteve só. Descobre que a solidão que te atormentava era a saudade de si. Você pode sentir agora no corpo uma oscilação que não sabe nomear. É a mente tentando se agarrar a uma velha história enquanto algo em você se expande, como se a sala ficasse maior, sem mudar de tamanho. Essa expansão não é grandiosa, é íntima, não é teatral, é inevitável. O observador pousa sobre a sua experiência como uma mão que não pede licença para consolar. E você percebe que consolo não é distração,
é repouso. Todd não te promete um caminho sem dor, te oferece um lugar onde a dor não dita regras. Nesse lugar, os eventos continuam, mas o centro deixa de ser refém. É como se o mundo permanecesse ruidoso e ainda assim houvesse uma sala insonorizada dentro de você. Não é fuga, é fundamento. E fundamento não se explica, se habita. Você passa a reconhecer a diferença entre a excitação do personagem e a vivacidade do ser. A excitação exige aplauso, a vivacidade respira em silêncio. A excitação dura pouco, a vivacidade sustenta a madrugada. Quando o corpo inteiro aprende essa diferença, ele para de exigir respostas imediatas e passa a aceitar o ritmo do que cresce de verdade. O observador não coleciona vitórias, não escreve seu nome em placas. Ele se contenta com a inteireza. E inteireza não é ficar imune às tempestades. É saber que durante a tempestade existe um ponto dentro de você que não molha. Todd te acompanha até essa margem. E na margem você percebe que nunca foi a onda, foi o oceano que permitiu o movimento sem se perder no vai-vem. Você começa a desconfiar que a busca pelo extraordinário te afastou do essencial. O extraordinário é barulhento, chama a atenção, vira manchete. O essencial é discreto, sustenta a casa sem aparecer. O observador vive no essencial e por isso você quase nunca o notou, ocupado demais com os fogos de artifício. Todd retira com paciência cada brilho que te distraía, não para empobrecer a paisagem, mas para revelar a claridade que sempre existiu sem precisar do estalo. E quando a claridade se revela, você encontra beleza em coisas que antes passavam despercebidas. Um copo de água, um raio de sol no piso, o som de uma respiração que entrou e saiu inteira. É nesse simples que a sua grandeza pousa, porque grandeza não precisa de palco, precisa de raiz. Você está mais próximo do que imagina, não de um final, mas de um centro. A mente pergunta pelo desfecho, quer um selo que diga agora terminou. O observador sorri sem lábios, porque sabe que a jornada não termina no mapa, termina no reconhecimento do viajante. Todd não te dá um atalho, te dá profundidade. A profundidade que acolhe as sombras sem transformá-las em monstros. A profundidade que te permite ser sem exigir performance. A profundidade que substitui a pressa por presença. E presença, quando aprende a ficar, não teme mais a ausência, porque entende que a ausência é apenas o descanso da forma. Você não perde, você repousa, você não falha, você aprende o próximo gesto do coração. Você pode notar como certas memórias voltam com outro sabor. Aquilo que te parecia vergonhoso agora te parece humano. Aquilo que você escondia como pecado antigo agora retorna como professor paciente. O observador recolhe o que você jogou fora por acreditar que não prestava. Todd te mostra que nada do que você viveu foi desperdício quando visto do lugar que vê. Não é desculpa para repetir erros, é abraço para integrar o que ficou separado por medo. A integração não acontece com discursos, acontece com ternura. E ternura é a força que você mais subestimou. A ternura não grita, mas atravessa paredes. O que ela toca não se torna fraco, se torna inteiro. E o inteiro não exige muros, porque sabe que nenhum vento leva o que foi enraizado com amor. Você havia se preparado para lutar, mas a batalha que mais contava não precisava de espada, precisava de escuta. Escutar o que a vida tentou te dizer nas perdas, nas coincidências, nas pausas forçadas. Escutar o que a sua pele soube antes da sua mente admitir. O observador sempre te falou nessa linguagem de sinais, mas você queria traduções literais. Todd ri com a sabedoria de quem conhece a pressa dos que despertam e a distração dos que ainda dormem. Você não errou por dormir. Você apenas respirou do jeito que era possível. Agora, algo em você aprendeu a respirar mais fundo. O ar chega onde antes não chegava. E quando o ar chega, a vida encontra espaço para expandir sem estourar as costuras da antiga roupa. Você escuta de novo aquela pergunta que muda tudo. Mas agora, ela não é um ruído ansioso. É um pulsar que acompanha o sangue. Quem está vendo você viver? Quem respira quando você esquece de prestar atenção no próprio fôlego? Quem permanece quando todos os papéis caem no chão?
não é uma resposta que você vai decorar. É um reconhecimento que cresce como o dia. O observador não quer provas, quer disponibilidade. E disponibilidade é dizer sim ao que é, não como rendição cega, mas como coragem de olhar sem a proteção das histórias. Tote acende a lâmpada mais tranquila no centro da sua casa interna, e essa luz não ofende os olhos. Ela apenas permite que você veja com uma sinceridade que não pede perdão, que sempre foi mais do que qualquer nome que tentaram te dar. Se o peito abriu um pouco, é porque o cerco afrouxou. Se a mente está desconfiada, é porque ela sabe que não governa sozinha. Se há um suspiro mais fundo, é o corpo agradecendo por finalmente ser incluído nessa conversa. O observador não separa as partes. Ele devolve o fio que coseu tudo desde o início. Thoth não te arranca do mundo, te devolve ao mundo com outra postura. A postura de quem sabe que a tempestade não precisa parar para que haja paz. A postura de quem descobre que o caminho não pede garantias, pede presença. E presença, quando aprende a se sustentar, vira altar. Você se torna altar do que é vivo. E o vivo não precisa de permissão para florescer. Se você conseguiu caminhar até aqui, percebe que não há troféu esperando na próxima esquina. Há um convite. O convite para continuar tirando os pesos sem pressa, os disfarces sem culpa, as crenças sem vingança. O observador sabe que tudo que é mantido pelo medo cai quando o amor entra na sala. E amor, aqui, não é consolo barato. É a força que sustenta o que é verdadeiro, mesmo quando ninguém está olhando. Thoth guia o passo seguinte com a mesma descrição com que o amanhecer invade a noite. Nada de slogans, nada de estardalhaço, apenas a firmeza de um chão que não se fragmenta. É assim que você aprende a ficar. É assim que você aprende a ver. É assim que você aprende a ser. Você acredita que já entendeu algo, mas o que sente agora não é entendimento, é ameaça. O personagem que você veste se inquieta porque começa a perceber que sua soberania é ilusória. As certezas que sustentavam seu rosto social já não parecem sólidas. Soam como paredes de papel prestes a se rasgar com um único sopro. Thoth sussurra que esse sopro já começou, e é por isso que você sente a respiração pesada. O observador, que até agora parecia distante, se aproxima como um reflexo impossível de evitar. Você tenta desviar o olhar, mas quanto mais foge, mais próximo ele fica. O incômodo não é externo. É o seu próprio centro se voltando contra a máscara que o aprisionou. O desconforto não vai passar com distrações, porque ele não é erro. Ele é o anúncio de que a mentira está desmoronando. Você teme perder o que chama de identidade. Mas o que é essa identidade, senão um acúmulo de instruções impostas, repetições mecânicas e interpretações equivocadas? Quantas das suas convicções são realmente suas? Quantas vezes você se pegou defendendo ideias que não entende apenas porque aprendeu a sustentá-las como parte da sua sobrevivência? Thoth te expõe. Você não tem convicções, você tem condicionamentos. E o observador observa cada defesa que você levanta, sabendo que nenhuma delas se sustenta diante da verdade. Se a sua vida inteira fosse apenas uma simulação, um jogo criado para te distrair de quem você realmente é, você teria coragem de admitir? Os sonhos que você alimenta talvez não sejam seus. A ambição que move o seu corpo talvez seja apenas uma marionete puxada por mãos invisíveis. O que acontece se de repente você acordar e perceber que a sua fome nunca foi por dinheiro, reconhecimento ou amor, mas por algo que não pode ser comprado, nomeado ou possuído? O observador ri em silêncio, porque sempre soube que a corrida era uma ilusão e que o prêmio no fim da linha é apenas poeira embrulhada em papel dourado. Mas você insiste em correr, como um prisioneiro que aperta as correntes acreditando que são joias. O que será mais doloroso, perder as correntes ou admitir que nunca foi livre?
Você se diz forte, mas essa força que ostenta é feita de medo. Medo de cair, medo de ser exposto, medo de não ser suficiente. Por isso você construiu armaduras emocionais tão pesadas que já não distingue onde termina a proteção e onde começa a prisão. O observador vê sua rigidez com clareza e sabe que, quanto mais duro você tenta ser, mais frágil se torna. A verdadeira força não grita, não se defende, não precisa vencer ninguém. A verdadeira força é silêncio que não teme o abismo. Thoth te encara. Você teria coragem de soltar a espada que carrega no peito desde que nasceu. A cada perda que enfrentou, acreditou que o mundo estava contra você. Chorou, amaldiçoou, se revoltou. Mas o observador sabia que cada queda era apenas a raspagem da tinta falsa que encobria a sua verdadeira face. E se o sofrimento que você chama de maldição fosse, na verdade, a única linguagem capaz de te acordar? Thoth sempre falou em símbolos, e o sofrimento é o maior de todos. Ele não vem para punir, vem para revelar. Você só sofre porque insiste em ser aquilo que nunca foi. E quanto mais defende esse personagem, mais profundo o corte. Está disposto a aceitar que a dor nunca foi o inimigo, mas o aviso. Pense nas vezes em que você acreditou que estava no controle, e um detalhe mínimo desmoronou tudo. Um atraso, um olhar, uma palavra dita sem intenção. De repente, a sua estrutura inteira ruía. O que isso diz sobre o poder que você pensa ter? O observador não precisa de controle porque ele nunca dependeu da estabilidade do cenário. Ele está além das mudanças, além dos acasos. E você, quantas vezes confundiu sorte com destino? Quantas vezes acreditou que o universo te devia explicações? Thoth revela que nada te é devido, porque nada nunca te faltou. O que falta é apenas aquilo que você inventou para justificar o vazio. Você sente um peso no peito agora porque, no fundo, sabe que essa verdade não pode mais ser ignorada. Não é a voz de fora que te acusa, é a lembrança de dentro que você sempre tentou calar. O observador não te aponta erros, apenas te mostra o que você nunca quis ver. Você pode fugir mais uma vez se quiser, pode fechar este vídeo, se distrair com outra coisa, fingir que nada disso é real. Mas quando a noite chegar e o silêncio cobrir a sua cama, o sussurro voltará. Porque Thoth não fala em dias e horários, fala em eternidade. E a eternidade não pode ser silenciada. Você já notou como seus pensamentos parecem falar sozinhos, como se fossem vozes distintas se sobrepondo, discutindo, te arrastando para lados opostos? Você chama isso de mente, mas a mente é apenas um palco. O observador é quem assiste a peça sem se confundir com os atores. Mas você insiste em entrar em cena, tentando interpretar todos os papéis ao mesmo tempo. É por isso que vive cansado. Está representando uma peça interminável. Quem, em sã consciência, suportaria carregar tantos personagens dentro de si? O observador sabe que o palco pode apagar as luzes, e nada nele morre. Só você acredita que o fim da peça é o fim do mundo. E aqui está o segredo mais perturbador. Talvez você nunca tenha existido da forma como acredita existir. Talvez o eu que você defende não seja nada além de uma ficção útil, criada para navegar em um jogo que nunca explicou suas regras. O observador sabe que esse eu não passará de poeira, e ainda assim ele não teme, porque não nasceu nem morrerá. Você teria coragem de abandonar a história inteira que contou sobre si? Teria coragem de olhar no espelho e admitir que não há ninguém ali além de uma máscara? Thoth adverte. Essa é a fronteira que poucos atravessam, porque cruzá-la significa morrer antes da morte e nascer para aquilo que nunca poderá ser destruído. O incômodo que arde em você agora é o prenúncio de algo maior. Você sente o chão tremer, não porque o mundo esteja desmoronando, mas porque a ilusão que sustentava o mundo está caindo. Você sente medo, porque o personagem não sabe viver sem muletas, mas o observador não precisa andar, ele é o próprio chão. Thoth ri, não por desprezo, mas pela compaixão de quem vê uma criança acordando de um pesadelo.
Acordar dói porque a escuridão parece real até o último segundo. Mas, quando os olhos se abrem, tudo muda sem que nada realmente tenha mudado. E você sabe, não há como voltar a dormir depois de abrir os olhos para a presença. Você sente que algo mudou, mas não sabe dizer exatamente o que. É como se uma fenda tivesse se aberto em silêncio dentro de você, permitindo a entrada de um ar diferente, mais puro, mais pesado e mais leve ao mesmo tempo. Nada foi explicado de maneira lógica, e ainda assim o corpo entende. A mente tenta nomear, mas o coração apenas respira, como quem reencontra um ritmo antigo que sempre esteve lá, à espera de ser lembrado. Thoth não entrega respostas, entrega espelhos, e diante desse espelho você já não consegue fingir que não viu. O eco das palavras permanece vibrando, como o som de um sino distante que não se apaga. Você percebe que não é a informação que te prende, mas a sensação de que algo foi tocado em lugares que você costumava manter trancados. O observador, silencioso, começa a se tornar uma presença mais familiar, quase como um velho amigo que nunca te deixou, mas que você insistia em ignorar. E a pergunta que antes parecia ameaçadora agora pulsa como convite. Se você não é quem pensa ser, quem é que respira através de você? O tempo se dissolve enquanto você revisita mentalmente momentos da sua vida que ganharam outra cor. Aquilo que antes era dor pura, agora parece uma chave. Aquilo que antes era orgulho, agora soa como prisão. Tudo mudou sem que nada tivesse realmente mudado, porque o olhar que contempla já não é mais o mesmo. Outro ri no silêncio, porque sabe que o verdadeiro milagre nunca foi transformar o mundo de fora, mas transformar o olhar que percebe o mundo. Você sente que carregava pesos que não eram seus, culpas herdadas, medos aprendidos, desejos fabricados. Tudo isso começa a se soltar como folhas secas levadas pelo vento. O observador não exige que você largue, apenas que veja. E ver já é o bastante para que o falso perca a força. É como luz atravessando uma sombra. A sombra nunca foi real, era apenas ausência. Ao perceber isso, você descobre que nunca houve nada a perder. A cada respiração, cresce a certeza de que o silêncio nunca foi vazio. O silêncio é plenitude em repouso. Você se assusta com a paz, porque se acostumou a viver em guerra, mas percebe que essa paz não pede esforço. Ela apenas é. E ao permitir que ela fique, você entende que não precisa mais correr, porque não há destino além do instante presente. O personagem busca finais, mas o observador apenas permanece. E permanecer é a vitória que não pode ser celebrada em voz alta, porque só pode ser sentida. O mundo ao redor continua barulhento, as tarefas seguem, os problemas ainda existem, mas algo em você mudou para sempre. Já não é possível acreditar inteiramente no teatro. Você pode ainda representar papéis, mas agora sabe que não é o personagem. Esse saber silencioso é a liberdade que ninguém pode tirar. É como descobrir que no fundo da prisão sempre houve uma porta aberta. Você não escapou, você apenas viu. Thoth deixa um último sussurro. O segredo nunca esteve escondido porque era impossível de ser visto. O segredo sempre esteve tão perto, tão íntimo, que você passou a vida ignorando. Agora que a cortina se abriu, não há como não sentir. E sentir é tudo o que era necessário. O observador não precisa ser conquistado, apenas reconhecido. Ele não chega, porque nunca esteve ausente. Você percebe que algo ecoará nos próximos dias, talvez em um instante banal, como beber água ou ouvir uma risada. De repente, uma lembrança deste momento surgirá. Será como um chamado silencioso para não esquecer o que já sabe. E quando isso acontecer, você vai sorrir sem motivo, porque algo em você terá reconhecido a presença que nunca foi embora. O eco não termina aqui. Ele continua vibrando em você, alimentando-se da sua própria atenção. Se deixar, ele vai te conduzir cada vez mais fundo, até que a vida inteira se torne expressão dessa presença. O que começou como provocação se transforma em chão. O que parecia ameaça se revela como lar. Você não chegou ao fim de um vídeo. Você abriu a porta de um caminho que não pode mais ser fechado. E se nesse instante algo dentro
de você foi tocado, então permita que esse despertar continue se espalhando. Compartilhe este eco, não como propaganda, mas como testemunho de que há algo maior pulsando além do personagem. Deixe seu gesto, seu comentário, sua voz registrada, porque cada palavra que nasce do coração é alimento para quem ainda está na escuridão. Inscreva-se nesta jornada, não para seguir um canal, mas para seguir a si mesmo, porque cada passo que você dá ao lado do observador é um retorno àquilo que você nunca deixou de ser. E lembre-se, o personagem acaba, mas o observador permanece.